Olá, queridos alunos, mais uma vez, professor Marcelo aqui com vocês para mais uma aula aí no nosso ambiente Java. Hoje o tema da nossa aula é a diferença de ao invés de ou em vez de. Será que tem diferença? Tente ser feliz em vez de ser perfeito ou tente ser feliz ao invés de ser perfeito? Minha nossa, qual será que é a frase certa? As duas estão certas? E aí? O que vocês acham, hã? Tente ser feliz em vez de ser perfeito ou tente ser feliz ao invés de ser perfeito? Ao invés de, vem do latim significa inverso. Isso aqui é muito importante, tá? Repare que eu destaquei aqui para vocês o ao contrário de. O que significa esse ao contrário de, tá? Ao invés de, a gente só vai poder usar se as coisas que você está comparando forem exatamente contrárias, tá? Forem aquilo que a gente chama de antônimo, né? O que é esse raio de antônimo, professor? Então vamos pensar aqui, ó. Eu quero falar que o cara, ao invés de subir, descemos, tá? Que alguém, ao invés de subir, nós descemos, tá? Pensa aqui na ideia de subir e na ideia de descer. Subir não é exatamente o contrário de descer. Descer não é exatamente o contrário de subir, tá? Então, olha que engraçado. Ao invés de, só pode ser utilizado, gravem bastante isso. Ao invés de, só pode ser utilizado quando essas duas ideias aqui, ó, que você está comparando, forem exatamente contrárias, forem exatamente antônimos, tá? Dia, noite, alto, baixo, rápido, devagar, abrir, fechar, sair, entrar, subir, descer. Não tem muito antônimo assim na língua portuguesa, tá bom? Mas a ideia é, ao invés de, tem regra e a regra para usar é essa. Só posso usar ao invés de se tiver as ideias, né, que eu estou comparando forem exatamente antônimas. Tudo bem? Olha aqui um exemplo, ó. Ao invés de esperar cair do céu, voe. Vamos analisar aqui. O que eu estou comparando? Então, eu estou comparando esperar cair do céu com voar. Qual será que é o contrário de esperar cair do céu? O contrário de esperar é não esperar. Qual que é o contrário de voar? Não voar. Não tem contrário. Então, peraí, professor, esperar não é exatamente o contrário de voar. Não. Logo, o uso de ao invés de nesta bela, sei lá que raio que é isso daqui, neste belo post, digamos assim, está errado. Se você for analisar pela gramática, o uso do ao invés de aqui está incorreto, está incorreto. Ser feliz ao invés de tentar ser perfeito. Ideia que eu estou comparando aqui. Ser feliz e ser perfeito. Qual que é o contrário de ser feliz? O contrário de ser feliz é ser infeliz. Qual que é o contrário de ser perfeito? O contrário de ser perfeito é ser imperfeito. Ou seja, elas não são ideias exatamente contrárias, não são antônimos, ou seja, eu não posso usar o ao invés de. Ah, meu Deus, professor, eu tenho usado ao invés de na minha vida inteira. Eu sei, por isso tem que ter calma, tá? Porque ao invés de só pode ser usado nesse caso de ideias exatamente contrárias, ou seja, provavelmente você, eu, nós erramos muito isso durante a nossa vida. Então, o objetivo dessa aula é corrigir isso, tá bom? Ao invés de fazer drama, faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Opa! Repare aqui, ó, drama, drama, comparado com fazer bolo. Qual que é o contrário de fazer drama? É não fazer drama. Qual que é o contrário de fazer bolo? É não fazer bolo. Ou seja, mais um post, frase, sei lá o que, errado. Olha que bela música. Alguns alunos gostam, outros não gostam. E vejam aqui o que o nosso querido Maneva usa. Todos bons conselhos nunca vêm da solidão. Já prefiro ter paz ao invés de ter razão. Vamos analisar aqui, ó. Eu prefiro ter paz ao invés de ter razão. Então, eu estou comparando essas duas belas ideias aqui. Se eu estou comparando as ideias, o contrário de paz é guerra, o contrário de ter razão é não ter razão. Ou seja, paz não é exatamente o contrário de razão. Mais um erro aqui no ao invés de, mais um erro, mais um erro.
Tá, professor, então você está falando de erro até agora, como é que eu arrumo esse trem aí? Com um em vez de. Vou dar uma dica. Se alguém perguntar, vou jurar de pé junto que eu nunca falei isso, tá? Mas em vez de sempre tá certo. Porque o em vez de significa no lugar de. Ele não tem regra para ser usado. Se são coisas contrárias, se não são coisas contrárias. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que, em todos os exemplos que você mostrou, se todos eles tivessem usado em vez de, isso, querido aluno, todos eles teriam acertado. Porque o em vez de é no lugar de. Então, percebeu que negócio maluco? Na vida, a gente passa a maior parte do tempo falando ao invés de, ao invés de. E é o que tem regra. Quando, na verdade, se a gente utilizar o em vez de, não tem regra, ou seja, ele vai estar sempre certo. Então, uma dica prática aqui para a vida. Sumam com ao invés de do seu dicionário, comecem a utilizar a partir de agora em vez de. Professor, tive uma ideia aqui, fale a sua ideia. Eu comecei a fazer o exercício aqui e já coloquei tudo em vez de. Parabéns, você vai acertar todos. Professor, mas e na prova? Opa, essa vai ser a grande ideia. Qual que é a brincadeira que a gente vai ter que fazer, tá? Toda vez que você puder usar o em vez de e ao invés de, você vai utilizar os dois, tá? É isso que a gente vai brincar no exercício, depois vocês vão ver, tá bom? Mas, de não sendo uma situação de prova, você pode usar o em vez de pro resto da sua vida e sempre vai estar certo. Ah, professor, estou me sentindo confiante, quero usar ao invés de. Pode usar, somente nos casos em que tiver a ideia de antônimos, tá bom? Caso contrário, não. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Erro comum: supor em vez de perguntar. Repara, olha que coisa linda aqui, tá? Eu estou comparando supor e perguntar. Então, fazer uma suposição, o contrário é não fazer uma suposição. O contrário de perguntar seria responder ou não perguntar. Tá. Então percebeu que neste caso não caberia o ao invés de jeito nenhum aqui. Não caberia, não caberia. Só o em vez de, só o em vez de, tá? Então esse é um post aí que tá certinho, certinho, certinho. Procure alguém que conheça a sua pior versão, mas em vez de ir embora, fique e te ajude a ser melhor. Opa, opa, professor, peraí. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma questão de prova, tá bom? Você já sabe que o em vez de está certo, não é isso? Já sei, professor, que o em vez de está certo. Tá. Então vamos pensar agora o seguinte, além do em vez de estar certo. Se neste caso aqui que você está vendo, eu poderia usar o ao invés de também. O que vocês acham? Daria ou não daria? Professor, eu estou meio perdido. Calma. O que a gente tem que analisar? Tá? O que eu estou comparando? Ir embora com ficar. Ir embora com ficar, não é isso? Então eu estou falando, em vez de ir embora, fique. Ir embora e ficar são coisas exatamente contrárias? Sim, né? O contrário de ir embora é não ir embora, ou seja, ficar, o contrário de ficar é ir embora, não ficar. Então, neste post, daria, se você quisesse, daria para usar o ao invés de aqui também, tá? Mas, de novo, o em vez de tá certinho e não tem erro. Lindo, lindo, lindo. Eu queria ser rico em vez de bonito. Mais uma bela canção da nossa música popular brasileira, tá? Lucas Gabriel com dois L's no final. E, por incrível que pareça, o nosso Lucas Gabriel mandou muito bem. Eu queria ser rico em vez de bonito. Eu queria ser rico em vez de bonito para comprar seu coração e não sofria de paixão. Lindo, lindo, muito lindo, profunda a letra dessa música, tá? E assim, o rapaz completamente humilde, né? Porque ele se acha bonito e na verdade ele queria ter dinheiro. Pergunta, tá? Se isso aqui fosse uma pergunta de prova, o que a gente ia fazer aqui? Eu ia perguntar: olha, meus queridos, eu posso colocar o ao invés de aqui, no lugar do em vez de? Você ia dizer que não. Muito bem, muito bem. Por que você diria que não? Por quê, querido professor? Ser rico não é exatamente o contrário de ser bonito. Ou seja, o contrário de ser rico é ser pobre, o contrário de ser bonito é ser feio, tá? Ou seja, eu não daria para usar de modo algum aqui
o ao invés de, e aí fica bonitinho só ao invés de, ok? Olha só, Leandro e Leonardo das antigas, e o pessoal raiz aí não errava, tá? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim. Muito bem. Tem outro tipo de erro aí, mas não vem ao caso, mas o em vez dele mandou bem. Por quê? A professora, eu queria usar ao invés de, e errar no ao invés de. Vamos pensar juntos. Ficar pensando nele é exatamente o contrário de ficar pensando em mim? Exatamente o contrário de chorar por ele é chorar por mim? Não. Pensar nele é não pensar nele, chorar por ele é não chorar por ele. Ou seja, meus queridos, a música tá certinha do jeito que tá aqui. Uma chargezinha aí pra gente ver se tá certo ou errado. Amigo, poderia me arrumar um trocado? Por que você não arruma um emprego ao invés de ficar pedindo dinheiro? Eu tenho um emprego, eu faço este bico para complementar a renda. Muito bem, não muito engraçado, mas vamos lá. Por que você não arruma um emprego ao invés de ficar pedindo dinheiro? Vamos fazer uma análise aqui. Então a nossa dúvida é: arrumar um emprego é exatamente o contrário de pedir dinheiro? Professor, acho que está estranho isso aí. Muito bem, muito bem. O contrário de pedir dinheiro é não pedir dinheiro, o contrário de arrumar emprego é não arrumar um emprego, ou seja, não são ideias exatamente contrárias, não são os nossos antônimos. Se não são antônimos, não posso usar ao invés de. Então está errado essa charge, deveríamos usar em vez de. Então, por que você não arruma um emprego em vez de ficar pedindo dinheiro? Fácil, hein? Último, em vez de esmola, a gente devia pedir ajuda humanitária. É mais chique, tá na moda e dá mais resultado. Tá, uma tirinha bem crítica aí, mas o que importa pra gente é a análise da gramática aqui, ó. Em vez de esmola, a gente devia pedir ajuda humanitária. Professor, mas esmola não é exatamente o contrário de ajuda humanitária. Muito bem observado, mas estou usando aqui, ó, o meu zap, né? Eu estou usando aqui o em vez de, que nunca tá errado. Não tem jeito de errar com em vez de, tá? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí, um videozinho rápido, tá bom? Então lembra qual a sequência agora? Vai lá fazer o exercício, tá? Referente ao em vez de. Se eu não me engano, é o exercício 3, tá bom? Faz o exercício e assiste o vídeo de correção aí do gabarito, tá bom? Se ficar com dúvida, conversa comigo, manda mensagem no fórum ou espera lá o dia na nossa aula para a gente conversar pelo chat. Tranquilo? É isso aí. Até a próxima, senhores e senhoritas.